Para começar a codificar as nossas soluções, nós precisamos de mais treinamento sobre dois aspectos principais: os algoritmos e como representar as lógicas dos algoritmos em alguma linguagem de programação específica, e sobre os dados. Se a gente olhar a realidade das empresas, as empresas mudam seus comportamentos, ou seja, os seus algoritmos, de forma até frequente. A parte mais estável de uma empresa são os seus dados. Então, os dados normalmente têm um papel central no desenvolvimento de software, de forma que vai ser o nosso primeiro passo. Então, vamos falar um pouco sobre dados e sobre os tipos de dados que são disponibilizados para a gente dentro de uma linguagem de programação. Vamos lá? Descrever os elementos do mundo não é uma tarefa trivial. Nós, no decorrer da história, nós criamos ferramentas para isso. Nós conseguimos representar determinados eventos com palavras, com frases, determinadas informações são melhor representadas numericamente através dos números, outros conceitos, como o tempo, são melhor representados através de datas, algumas informações simples, como aconteceu ou não aconteceu, podem ser representadas de forma booleana, com simplesmente sims ou nãos. O fato é, nós temos uma série de ferramentais para representar o mundo, isso pensando no ser humano, na sua linguagem natural, no seu português, no seu inglês, no seu francês, no seu espanhol, e isso se repercute também nas linguagens que são criadas de forma artificial, como a linguagem de programação. As linguagens de programação, elas possuem tipos de dados diversos. Temos tipos desde os mais triviais, como representar uma letra, como representar uma frase, como representar um número, como representar uma data, como representar um booleano, até formas mais complexas, como representar uma coordenada, como representar um polígono, como representar uma cor, como representar uma intensidade, um timbre, um volume de som. Então, existe toda uma série de estratégias de representar o mundo de forma digital, que são as codificações. Trazendo agora o slide, ele caracteriza os tipos de dados como os tipos diferentes de valores que podem ser armazenados no computador e como nós vamos manipular esses valores. Então, um tipo de dado ele é um conjunto de valores que podem ser representados e um conjunto de manipulações que nós podemos realizar sobre essas informações, sobre esses valores. Então, a gente pode trazer uma interpretação de que os tipos de dados são o quê? Um tipo de dado é a caracterização de um conjunto de valores, como por exemplo, os números inteiros, e um conjunto de operação que nós podemos fazer sobre esses valores. Então, se eu tenho um conjunto de valores bem definido, um conjunto de operações bem definidas sobre esses valores, eu tenho um tipo de dado. Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando o caso dos números inteiros. Se a gente fosse representar, por exemplo, o tipo de dado dos caracteres, a gente podia ter as letras aqui latinas, até Z. Quais seriam as operações que eu posso fazer sobre essas letras? Eu não posso somar, não posso subtrair, não posso multiplicar, não posso dividir, não fazem sentido. Mas eu posso concatenar. Concatenar quer dizer unir duas letras para formar uma outra letra, uma outra palavra. Eu posso repetir um conjunto de letras, por exemplo, repetir A 3 vezes e criar a frase A. E assim sucessivamente. Então, sempre que eu tenho um conjunto de valores bem definidos que podem ser armazenados e um conjunto de operações que podem ser executadas sobre esses valores, a gente tem um tipo de dado. Nesse slide, nós trazemos alguns tipos de dados que são básicos no sentido de que são amplamente suportados ou eles aparecem em várias linguagens de programação disponíveis de forma quase gratuita, ali na base da linguagem. São eles os números inteiros, os números de ponto flutuante, também chamados números reais, os números booleanos, que são aqueles que podem ter apenas dois estados possíveis, verdadeiro ou false, true ou false. Tipos que guardam valores que são apenas letras de algum alfabeto, normalmente o alfabeto latino. Temos tipos que guardam sequências ou cadeias de caracteres, formando frases, que são as strings. Esses tipos eles são recorrentes em várias linguagens de programação. Mas cada linguagem de programação pode adicionar como seu conjunto de tipo básico mais algum tipo. Por exemplo, em Python a gente tem o tipo dos números complexos fazendo parte da linguagem base.
aqueles números complexos lá no ensino médio. Em JavaScript, nós não temos a distinção, por exemplo, do inteiro e do número de ponto flutuante. Ele traz uma estrutura chamada number, que cabem as duas, uma espécie de junção desses dois tipos. E assim, poderíamos ter data também, que seria um tipo básico a ser trabalhado. Enfim, cada linguagem de programação tem o seu próprio conjunto de tipo básico e esses são os que aparecem de forma quase universal. Cada tipo de dado ele tem um conjunto de operações, como a gente falou, que podem ser realizadas sobre eles. Os tipos de dados que nós falamos até agora eles não precisam aparecer isoladamente, sem conexão entre um e outro. Por exemplo, se você pensa, né, no aluno, o aluno ele é uma entidade e ele tem uma data de nascimento, ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem uma matrícula. Então, a mesma coisa no mundo a gente associou várias informações. Então, trabalhar com um conjunto de informações vistas como um conjunto também é relevante para a gente. Essas estruturas mais complexas também são suportadas por linguagens de programação. Por exemplo, quando a gente tem estruturas onde eu tenho várias informações do mesmo tipo, por exemplo, uma sequência de números, 1, 2, 3, ou um conjunto de palavras separadas, a gente chama essas estruturas que tem várias informações do mesmo tipo, chamamos elas de array ou vetores. Podemos também nos preocupar ou pensar sobre aonde um pedaço de informação está sendo armazenada na memória do computador. Suponha que você tem o número 10, que está preservado em algum lugar na memória do seu computador. Seu computador tem 4 GB de memórias. Aonde, dentro desses 4 GB de memórias, está esse número 10? Você tem normalmente um byte entre 4 GB. E como é que você vai referenciar esse byte dentro desses 4 GB? Então, saber o endereço de determinado pedaço de informação que está na memória do seu computador também é útil. Daí também surge a ideia de você ter um tipo de dado associado a isso, a posições na memória, a endereços na memória. E esse tipo de dados são os ponteiros. Se você pensar no nosso exemplo, né, um conjunto de informação associado ao estudante, onde eu tenho vários tipos de informação, né, diferentes, a gente teria aí a ideia de estruturas, ou também chamada de registros. No decorrer do nosso desenvolvimento, nós vamos ter que fazer as escolhas de como nós vamos representar as coisas que estamos trabalhando, as coisas que são interessantes ao nosso programa, através desses tipos de informação. Será que eu vou trabalhar a data como realmente um tipo de data, ou eu começo a contar a quantidade de dias a partir de uma data base? Ou eu transformo aquilo ali em uma espécie de texto simples? Ou eu trabalho aquilo ali como 3 pedaços de informação separada. Uma informação separada do dia, uma informação do mês, uma informação do ano. Enfim, são escolhas de modelagem, de como nós vamos representar, né, o mundo através de dados. Esses pontos, esses questionamentos, eles não são perguntas que têm uma única resposta. A questão da modelagem de dados, ela vai além do que a gente fala aqui e ela se estende não só na programação, mas também na armazenamento de informações de forma mais estruturada, de forma mais central, como as tecnologias de banco de dados, de sistemas de informação e aí sucessivamente. Então, o que vimos até aqui é um prelúdio sobre os tipos de dados. A gente vai ganhar mais intimidade com esse conceito quando a gente estiver programando e estivermos utilizando um conjunto de tipos de dados de determinada linguagem. Então, fica aí a leitura complementar. Obrigado e tchau!